Você já entrou na casa de alguém e, mesmo com tudo aparentemente limpo, arrumado e bem decorado, sentiu o incômodo silencioso? Como se houvesse algo ali fora do lugar, mesmo que seus olhos não pudessem identificar exatamente o que. Há ambientes que escondem mais do que revelam, e quando se trata de um narcisista, essa sensação não é coincidência, é um alerta. O narcisismo não se revela apenas em palavras ou atitudes públicas. Ele vive nos detalhes privados, nos objetos, nas pequenas escolhas, nos cantos da casa onde a máscara cai, ainda que em silêncio. O lar de um narcisista pode parecer acolhedor à primeira vista, mas guarda segredos sombrios e estratégias emocionais ocultas. Ali, cada item possui uma função invisível: preservar o controle, alimentar a ilusão de superioridade e manter todos ao redor sob constante influência psicológica. Neste vídeo, você vai conhecer 7 objetos que o narcisista esconde em casa e o que cada um deles revela sobre sua mente fragmentada, sua sede de controle e sua incapacidade de viver com autenticidade. São itens que, isoladamente, podem parecer normais, mas quando você compreende o que representam, tudo ganha um novo sentido. E o mais importante, você começa a enxergar a manipulação onde antes via apenas decoração. Continue comigo até o final, porque o último objeto desta lista é talvez o mais perigoso de todos. Disfarçado de cuidado, ele encobre uma das formas mais invasivas de controle emocional. E depois de ouvir tudo isso, você jamais vai olhar para um lar narcisista da mesma forma. Objeto primeiro: esculturas e quadros com olhos penetrantes. Você já esteve em um ambiente onde uma escultura ou um quadro parecia te observar? Em muitas casas, esse tipo de decoração é apenas uma questão de gosto. Mas em uma casa comandada por um narcisista, isso pode indicar algo bem mais profundo: um desejo inconsciente de vigilância constante. Esses objetos com olhos marcantes, muitas vezes colocados em locais estratégicos, funcionam como uma presença invisível que impõe autocensura e insegurança. Eles não estão ali apenas para enfeitar. Representam um olhar controlador que precisa estar sempre presente, mesmo quando o narcisista não está na sala. Essa presença simbólica reforça a ideia de que ninguém escapa da observação dele. É como se, mesmo ausente, ele dissesse: "Estou vendo tudo. Não se esqueça." A convivência se torna carregada e qualquer deslize é sentido como culpa, mesmo sem palavras. Essa vigilância silenciosa revela o quanto o narcisista precisa controlar até a respiração do ambiente. Se você percebeu esse tipo de decoração excessiva ou incômoda, preste atenção. Muitas vezes, o desconforto vem justamente do fato de que sua privacidade emocional está sendo invadida. Não por uma câmera, mas por uma intenção oculta. Objeto 2. Troféus de vitórias distorcidas. Nem todo troféu representa uma conquista legítima. Na casa de um narcisista, é comum encontrar certificados emoldurados, medalhas antigas, prêmios obscuros e até relatos de feitos que ninguém jamais viu acontecer. Esses objetos são usados como peças de propaganda pessoal. Mais do que lembrar momentos de glória, eles servem para convencer os outros, e a si mesmo, de que são superiores, especiais e acima da média. O narcisista precisa construir e sustentar uma narrativa de grandeza constante. Cada item exposto é parte do mito que ele criou sobre si mesmo. Muitas vezes essas histórias sequer resistem à checagem. Mas a intenção não é ser real, é impressionar. É alimentar a ilusão de que ele está num patamar inalcançável. Esse tipo de exibição pode parecer inofensiva, até engraçada em alguns casos. Mas por trás disso existe uma necessidade profunda de validação, típica de quem tem um ego frágil e precisa de aplausos constantes para não desmoronar. E pior, essas supostas conquistas muitas vezes são usadas para diminuir quem está por perto. Frases como "você nunca vai entender", "eu já estive em outro nível", são comuns e devastadoras. Se você sente que está sendo diminuído toda vez que essas glórias entram na conversa, entenda, isso não é autoestima, é estratégia de dominação. O narcisista precisa te fazer sentir pequeno para continuar se sentindo grande. Objeto 3.
caixas trancadas ou gavetas com objetos sem explicação. Em quase toda casa há uma gaveta da bagunça. Mas a casa de um narcisista, essa bagunça, muitas vezes é meticulosamente organizada e esconde algo bem mais sério. São caixas trancadas, pastas escondidas, envelopes guardados com excesso de zelo. Quando você pergunta o que há ali, a resposta é vaga. Coisas antigas, documentos, nada demais. Mas no fundo, são coleções de itens com valor simbólico para o controle emocional. Ali dentro, podem estar lembranças de relacionamentos passados, objetos que pertenciam a ex-parceiros, cartas, prints de conversas antigas, bilhetes, fotos, gravações. Tudo guardado como munição. Esses objetos não são mantidos por afeto, são mantidos por estratégia. São vestígios que o narcisista guarda para manter algum tipo de vínculo emocional com o passado. Ou pior, para usá-los contra alguém quando necessário. Essa prática revela o aspecto cruel da manipulação narcisista. O hábito de congelar ciclos. Ele não encerra relações. Ele as arquiva, esperando a hora certa de reativá-las. Para ele, ter um objeto de alguém é uma forma de continuar tendo poder sobre essa pessoa, mesmo que o relacionamento já tenha acabado. Se você encontrou algo assim, ou notou resistência quando tentou entender o conteúdo dessas caixas, fique em alerta. Quando alguém precisa esconder pedaços do passado como se fossem armas, a intenção nunca é inocente. O narcisista coleciona fragmentos de controle, e se você não se proteger, pode acabar se tornando apenas mais um item nessa coleção emocional. Objeto 4. Dispositivos antigos ou secundário com acesso restrito. É cada vez mais comum termos celulares antigos, notebooks velhos ou tablets encostados pela casa. Mas na casa de um narcisista, esses objetos não estão ali por acaso. Muitos desses dispositivos continuam sendo usados de forma velada. São reservatórios de arquivos ocultos, mensagens escondidas, contatos mantidos em sigilo ou até perfis em redes sociais que ninguém mais conhece. Esses dispositivos servem como trincheiras da manipulação digital. Permitem que o narcisista mantenha conversas paralelas, monitore a vida alheia sem ser identificado ou mantenha viva uma versão alternativa de si mesmo. Ele pode estar interagindo com você de uma forma num perfil, enquanto, em outro, se aproxima de alguém do seu círculo para gerar ciúmes, coletar informações ou plantar desconfiança. Tudo isso é feito com a mesma frieza com que ele mantém a fachada pública intacta. A duplicidade é parte do jogo. Há sempre dois mundos coexistindo, o que ele mostra e o que ele realmente vive. E os dispositivos antigos são pontes para esse mundo oculto, cheio de estratégias, máscaras e manipulações silenciosas. Se você já viu esses aparelhos sendo escondidos, desligados às pressas ou usados apenas quando você não está por perto, esse é um sinal claro de alerta. Em um relacionamento saudável, a tecnologia é ferramenta de conexão. No universo do narcisista, ela é instrumento de vigilância, ataque e dissimulação. Objeto 5. Aplicativos ocultos ou perfis fantasmas em redes sociais. Você já ouviu falar de aplicativos que ficam escondidos dentro de outros apps? Ou de perfis nas redes sociais criados com nomes e fotos falsos, usados apenas para observar a vida dos outros sem ser detectado? Pois esses recursos são largamente utilizados por narcisistas. O perfil falso é uma das armas digitais mais eficientes para quem quer manter o controle sem ser confrontado. Ele pode observar quem bloqueou, espionar novos relacionamentos, testar reações e, o mais preocupante, continuar manipulando suas vítimas de forma indireta, mesmo após o fim do contato direto. Muitos narcisistas também utilizam esses perfis para criar conflitos, fingem ser outras pessoas, se aproximam de amigos da vítima, plantam mentiras ou gerem situações que fazem a vítima se sentir paranoica. E tudo isso sem revelar sua identidade. A tecnologia se transforma, então, numa extensão do jogo mental. O mais cruel dessa prática é que ela não deixa marcas visíveis. Não há gritos, não há confrontos. Há apenas o cansaço emocional de alguém que sente que está sendo observado, testado, pressionado, mas não consegue provar. E é justamente isso que o narcisista quer: manter o controle sem que você possa se defender.
Se você já notou interações estranhas em redes sociais, comentários que parecem feitos por alguém conhecido, mas com outro nome, ou contas que surgem do nada após o fim de um vínculo com o narcisista, considere isso um sinal. O narcisismo digital é silencioso, mas profundamente invasivo. Objeto 6. Estoques secretos de medicamentos ou substâncias controladas. À primeira vista, o narcisista parece uma pessoa centrada, cheia de energia, capaz de lidar com tudo. Mas o que poucos percebem é que esse desempenho contínuo muitas vezes é sustentado por uma realidade escondida. O uso secreto de medicamentos, estimulantes ou calmantes. Remédios para dormir, comprimidos para manter o foco, substâncias que melhoram o humor artificialmente. Tudo isso pode estar guardado em locais discretos, inacessíveis, fora do alcance dos olhares comuns. E quando alguém pergunta, a resposta costuma vir pronta. É só para descansar melhor. Meu médico indicou. Não é nada demais. Mas o que está por trás desse estoque pode ser muito mais profundo. O narcisismo cobra um preço emocional altíssimo. Manter uma imagem impecável, controlar todos ao redor, sustentar relacionamentos sob domínio constante, tudo isso exige energia. E quando essa energia falha, o narcisista recorre a meios artificiais para continuar a performance. O problema é que essa busca por equilíbrio externo evidencia o que o narcisista mais tenta esconder: sua instabilidade interna. Quanto mais ele depende de substâncias para manter o controle, mais vulnerável ele se torna. Mas, em vez de admitir a fragilidade, ele esconde, tranca, disfarça. E o impacto para quem convive com ele é devastador. Oscilações de humor repentinas, momentos de agressividade seguidos de euforia, falta de empatia acentuada. Tudo isso pode ser consequência de um uso silencioso e contínuo dessas substâncias. Se você já notou medicamentos escondidos, reações exageradas a situações simples ou um comportamento que muda como um interruptor, esteja atento. Isso não é só personalidade. Pode ser sinal de um desequilíbrio emocional mascarado por comprimidos. E nesse cenário, quem paga o preço da convivência é quem está ao lado, tentando entender o que está acontecendo. Esses objetos, celulares antigos, perfis fantasmas, medicamentos escondidos, mostram que o narcisismo moderno não se limita à manipulação direta. Ele evolui com a tecnologia, se esconde atrás de telas e pílulas, e se torna cada vez mais difícil de detectar. Mas você está aprendendo a ver os sinais. Objeto 7. Equipamentos de escuta ou monitoramento ocultos. A ideia de alguém esconder microfones ou câmeras dentro da própria casa pode parecer exagerada, até paranoica. Mas para alguns narcisistas, essa prática é uma extensão natural de seu desejo insaciável de controle absoluto. Não estamos falando de dispositivos comuns de segurança. Estamos falando de câmeras escondidas em locais privados, gravadores disfarçados, aplicativos instalados em celulares alheios sem consentimento. Esses recursos não são usados para a proteção, mas sim para a vigilância. São instalados com o único objetivo de vigiar em segredo, registrar conversas, observar reações e manter a outra pessoa em um estado constante de insegurança. É o narcisismo ultrapassando todos os limites do aceitável e invadindo o território mais sagrado da convivência, a privacidade emocional. Essa obsessão por vigilância revela um medo profundo, o de perder o controle. O narcisista vive em estado de alerta permanente, interpretando qualquer autonomia do outro como ameaça. Por isso ele planta dispositivos nos quartos, nos carros, nas salas e até em ambientes íntimos. Não para proteger, mas para se manter onipresente. Para quem convive com esse tipo de controle oculto, os efeitos são devastadores. Há uma sensação permanente de desconfiança, ansiedade, vigilância. A pessoa começa a duvidar dos próprios sentimentos, tem medo de falar, se cala, se encolhe. O lar, que deveria ser um refúgio, se transforma em uma prisão silenciosa. Se você já percebeu aparelhos fora do lugar, luzes estranhas piscando, sons incomuns
ou qualquer sinal de que algo está sendo gravado sem o seu consentimento, não ignore. Isso não é exagero. É um dos níveis mais tóxicos do narcisismo e um claro sinal de que você precisa priorizar sua segurança emocional e física imediatamente. Talvez, ao longo deste vídeo, você tenha lembrado de objetos que viu. Itens aparentemente banais, mas que agora carregam um peso simbólico diferente. Talvez você esteja começando a ligar os pontos. O espelho demais, o celular escondido, o quadro estranho, a caixa trancada. O que antes parecia aleatório, agora revela um padrão. Isso é libertador, porque reconhecer esses sinais é sair do escuro. É tomar de volta o controle que o narcisista tentou apagar em você. Nenhum desses objetos é, por si só, uma prova isolada. Mas juntos, eles contam uma história. Uma história de dominação silenciosa, de manipulação emocional e de um jogo psicológico cuidadosamente arquitetado. E aqui vai a parte mais importante. Você não precisa permanecer nesse cenário. Agora que você enxerga as táticas, pode se proteger. Pode se afastar emocionalmente, pode colocar limites, pode reconstruir seu senso de realidade. A cada objeto revelado, você ganha uma peça de volta do seu próprio quebra-cabeça. E se chegou até aqui, é porque já está pronta para dar o próximo passo. Não ignore o que seu instinto está dizendo. Seu desconforto tem razão de existir. Se esse conteúdo fez sentido para você, escreva nos comentários. Agora eu vejo com clareza. Isso ajuda não apenas você, mas também outras pessoas que, como você, estão tentando entender o que viveram. E se ainda não se inscreveu no canal, este é o momento. Cada vídeo aqui é um passo para a sua liberdade emocional, com conteúdo direto, acolhedor e baseado em estratégias reais de superação. Você merece um espaço onde sua privacidade seja respeitada, onde sua voz seja ouvida com carinho, não gravadas escondidas. E, principalmente, onde sua existência não seja uma peça no teatro do ego de alguém. Até o próximo vídeo. E lembre-se, você não está sozinha. Você está despertando. E isso é o começo da sua verdadeira liberdade.